Apoio Cultural. Santa Casa Saúde. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Alô, telespectador da TV Barretos, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e, em seguida, apresentaremos o nosso convidado de hoje. Em uma época de esperança e renovação de sonhos, duas grandes equipes caminham com um objetivo comum: cuidar de você. O Santa Casa Saúde e a Santa Casa de Misericórdia de Barretos estão de mãos dadas para oferecer o melhor em cobertura médica. Uma parceria que é referência em saúde. Boas festas! Que em 2016 todos possamos compartilhar bem-estar e segurança. Santa Casa Saúde e Santa Casa de Barretos. Uma parceria de amor e cuidados. Festival de Folheados. No Alto Posto Berrantão. Todas as quartas-feiras, delícias, doces, salgados, roscas e tortas. Experimente Festival de Folheados todas as quartas no Alto Posto Berrantão. Hoje nós temos o imenso prazer de trazer ao programa Quero Saber da TV Barretos o delegado seccional de polícia aqui de Barretos, regional aqui de Barretos, Dr. Edson João Guilhem. Vamos falar sobre polícia, vamos falar sobre o comportamento dos diversos distritos policiais de Barretos e região. Enfim, vamos abordar o assunto policial no programa de hoje e também saber das opiniões do delegado seccional acerca de temas importantes da atualidade. Dr. Edson João Guilhem, prazer muito grande recebê-lo no programa. O prazer é todo nosso, Luiz, de retornarmos aqui, Isso. E prestarmos esses esclarecimentos, estar em contato com a comunidade barretense. É muito importante que a comunidade saiba da boca do próprio policial, da boca do chefe de polícia local, o que está acontecendo na cidade, qual é o verdadeiro trabalho da polícia atualmente em Barretos e na região também. Doutor Edson, o senhor nasceu onde? Nós nascemos na cidade de Lençóis Paulista, região de Bauru. Bauru? Fez os cursos todos, primário, ginasial, fez tudo. Sim, lá, né? Na época, né, não existia escola particular, né? Era só escola pública. Escola pública, fizemos o primário, né? Que era da primeira à oitava série, hoje não existia o 9º ano. E também cursamos escola pública, o 2º grau, que era do 1º ao 3º ano. E posteriormente prestamos vestibular, e já de pronto fomos aprovados e passamos a estudar... Estudou em Bauru? Em Bauru, na Instituição Toledo de Ensino. E fez o curso. E depois, graduado em Direito, fez o quê? Graduado em Direito, já né, nesse período trabalhando como escrevente técnico judiciário na comarca de Lençóis Paulista, como todo recém-formado. Então o senhor viajava todo dia para a faculdade, né? Sim, ia e voltava todo dia, né? Viajamos. Aquele sacrifício que muita gente faz, né? Para conseguir um curso superior, né? Sim, nós viajamos, a distância entre Lençóis e Bauru é aproximadamente 50 quilômetros. Até então, à época, pista simples, né? Então demorava mais ainda para chegar em Bauru. Demorava mais, muitos percalços, acidentes de trânsito às vezes, alguns pneus que saíam do veículo, né? Coisa que de hoje que acontecia antigamente também. E o pneu saía do veículo e aí chegava tarde na escola e às vezes nem frequentava. Ou quando voltava, chegava de madrugada em casa. Muitas vezes, e não raras vezes, o cansaço que nos abatia, porque durante o dia trabalhava, à noite estudava, acontecia, e não foram poucas vezes, de ao chegar no ponto do desembarque, você estar dormindo e ir parar no ponto final. No ponto final, que era a garagem. Aí você tinha que atravessar toda a cidade a pé e com isso diminuindo ainda mais o seu horário de repouso. Mas eu acho que, né, essa luta, essa labuta valeu a pena e serve de incentivo para essa juventude que está aí, para que pare de reclamar um pouco e que vá à luta, né? É verdade. Porque nada cai do céu, nada é fácil. Sou de origem pobre, de origem humilde, né? E com esforço, com labor, apoio dos meus pais, consegui chegar no cargo que hoje ocupo. Os seus pais trabalhavam em que na época, doutor?
minha mãe era doméstica, né, do lar. E o meu pai era comerciante. Só que aposentou muito cedo, né? E depois... Eles são vivos até hoje? Não, são falecidos. A minha mãe há 18 anos e o meu pai há 12 anos. Eu perdi minha mãe muito cedo, né? Sinto essa falta, essa ausência dos meus pais, né? Mas eles foram grandes exemplos de vida, de honestidade, de retidão, e são exemplos até para os meus filhos, para os meus sobrinhos até hoje. O senhor graduou em Direito e depois foi advogar ou não? Ou já prestou concurso para delegado? Naquela época, Luiz, não havia essa exigência, salvo no Poder Judiciário, dos 3 anos de prática forense. Então, nós trabalhávamos como escrevente, como eu já disse. E continuou trabalhando? Continuou trabalhando, fazendo cursinho aos finais de semana, né? Na própria a instituição Toledo proporcionava esse curso, não havia esses cursos que hoje nós temos aí de videoconferência, nós tínhamos que aos finais de semana retornar ao Bauru, fazer concurso, mas lá nós pegávamos as dicas dos professores, fazíamos contatos com os outros colegas, ali mesmo já se reunia, marcava o ônibus ou mesmo fazia-se ali um acordo entre os colegas e já juntava uma turma para se prestar concurso, como muitos estudantes e formandos fazem até hoje, né? E dali, né, meus amigos, meus colegas de trabalho de escrevente, muitos hoje são profissionais na área das carreiras jurídicas. Bem, o senhor, e depois quando fez o concurso? Eu me formei em 87. Prestei vários concursos de várias carreiras, né? E em 89 eu ingressei na carreira de delegado de polícia, tendo como minha primeira cidade a Grande São Paulo, 48º Distrito Policial, Cidade Dutra. Já pegou uma bucha feia, né? São Paulo não é brincadeira, né? E lembrando dessa época de final de ano, né? Já fui contemplado com plantão na virada do Natal e na virada do Ano Novo. Já foi contemplado logo de cara, né? Mas a escala era assim, eu tive, né? Escala não se discute, escala se cumpre. Se cumpre, né? Tá certo? É verdade. Então, fomos cumprir e tão logo feita a nossa obrigação, puxado o plantão, né? E teve algum problema sério nesses plantões, não? Não foi daqueles plantões movimentados, não. Que me marcou, até porque São Paulo existe uma cultura meio diferente com relação àqueles pequenos delitos, né? Muitos aqueles delitos de menor gravidade às vezes não são nem registrados na Grande São Paulo. Tem essa cultura, o que veio favorecer a população foi exatamente a elaboração do boletim eletrônico. Né? Hoje, facilitou muito. O próprio cidadão hoje, né, na comodidade da casa dele, acessa o site da Secretaria da Segurança Pública, faz o boletim de ocorrência e com isso, né, as forças policiais têm uma real visão daquilo que está ocorrendo em determinadas regiões. Coisa que até antes da existência do boletim eletrônico não era possível. E a delegacia eletrônica foi implantada com alguns delitos, entre eles calúnia, injúria, ameaça, o furto simples, e agora já foi se estendendo. Hoje nós registramos até roubo, desde que não haja violência física, pelo próprio boletim de ocorrência. Vai aí a dica, né, à comunidade. É importante que o senhor fale isso. No seio do celular pode registrar o boletim de ocorrência, o qual logo após a validação é enviado uma via àquela pessoa, né, através de um e-mail válido, e também é encaminhado uma via à unidade policial para as providências de praxe. E com detalhe, a validação tem que ser com frequência nas unidades policial e isso os órgãos superiores têm cobrado de cada unidade policial. Tem cobrado os órgãos superiores? Sim, a delegacia eletrônica. Então está funcionando bem você fazer um boletim de ocorrência via e-mail, né? Via eletrônica. Via eletrônica. Com certeza, com certeza. Tanto que... Não cai no esquecimento, não? Você faz via eletrônica e tal? Não, ele é encaminhado para a unidade policial e é dado a sequência como um boletim de ocorrência feito de forma presencial. Como é que é feito? É bom o senhor dar essa explicação para o telespectador, porque tem muita gente que tem dificuldade e tal, né? Acaba precisando ir numa delegacia de polícia, porque não sabe realmente fazer.
O senhor podia dar uma explicação qual é o site que entra, tudo direitinho? O boletim de ocorrência, primeiro, é necessário que o cidadão tenha um e-mail válido para ter o retorno da ocorrência. Tá? Ele não tem segredo. Existem duas formas de acessar o boletim, a delegacia eletrônica. O primeiro é através da Secretaria da Segurança Pública, cujo site é www.ssp.sp.gov.br. SSP é de Secretaria da Segurança Pública, .sp de São Paulo.gov, que é o domínio.br. O outro é o www.polícia civil, tudo junto, .sp.gov.br. Ali já aparece um ícone bem grande, delegacia eletrônica, o cidadão clica, aí já vai seguindo, é o passo a passo, não tem segredo, tá? Ele vai preencher os dados dele, e quanto maior o número de detalhes que ele coloque no boletim de ocorrência, melhor, né? Maior, né? E mais auxilia os trabalhos de polícia judiciária. Melhor que, bom, o boletim de ocorrência tem que ser feito na própria cidade onde aconteceu o delito, né? Não necessariamente. O eletrônico... Não, o eletrônico ele pode estar em qualquer lugar. Pode estar em qualquer lugar. Mas o inquérito normalmente vai correr por ali. O inquérito vai correr por aqui. Mas também o boletim presencial, ele pode ser registrado em qualquer delegacia que o cidadão se encontre, ou a primeira que ele procurar. Né? Mas o ideal é que se o fato aconteceu na cidade X, que ele registre aquele fato já diretamente na cidade X. Ou de forma eletrônica, como nós dissemos. Depois de São Paulo, o senhor foi para onde? Após um ano na cidade de São Paulo, houve uma resolução do delegado-geral de que obrigou que todos os delegados de polícia recém-saídos da academia ocupassem cargos efetivamente na Grande São Paulo. Então, com isso, houve uma necessidade de envio de delegados já com experiência para o interior. Então, nós fizemos o nosso requerimento, né, visto que somos do interior, e fomos chamados lá para escolher a cidade, né, que queríamos. Eu estava de plantão, eu aguardei terminar o plantão e após o término me dirigi até a Delegacia Geral de Polícia e fui escolher. Por coincidência, né, duas cidades me atraíram, que seria Salto e Guaíra. Então eu escolhi Salto pela proximidade com a rodovia Castelo Branco e Marechal Rondon, que teria mais acesso à minha região, né, de Lençóis Paulista. Isso. Entretanto, ao ir pegar o meu requerimento de pedido de mudança de sede, o delegado-geral já havia despachado que eu viria para a cidade de Colina. De Colina? De Colina. Então, no interior, no ano de 1990, assumimos a titularidade no município de Colina, onde permanecemos até o ano de 96. Então ficou quantos anos em Colina? 6 anos na cidade de Colina. 6 anos? O senhor não foi para Guaíra depois? Não, de Guaíra, né? De Colina foi para Guaíra? De Colina, nós fomos promovidos à segunda classe e fomos transferidos para Guaíra, aquela cidade que nós havíamos visto o nome lá. Guaíra, né? E ali em Guaíra foram 12 anos, né? Foram de 96 até 2008, 12 anos bem trabalhados, né? Onde eu me dediquei muito à comunidade. 12 anos em Guaíra. 12 anos. Mas vamos continuar essa trajetória após o nosso intervalo. Vamos abrir espaço agora para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltamos com o programa Quero Saber, hoje trazendo o delegado seccional de polícia, Dr. Edson João Guilhem. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o delegado seccional de polícia de Barretos, Dr. Edson João Guilhem. Dr. Edson, o senhor está falando que ficou 12 anos em Guaíra, é isso, né? 12 anos em Guaíra. 12 anos, de 96. Um bom tempo, hein? Um bom tempo, hein? Criou raiz em Guaíra na época, hein? Lá, que eu falo, nós conhecíamos e chamávamos até os cachorros pelo nome. Pelo nome. 12 anos no município, no município pequeno, né? É muito tempo. Mas nós temos colegas aqui na nossa região que já estão em municípios há muito mais tempo que isso.
Tá? E de Guaíra o senhor já veio para Barretos? Então, aí em 2008, né, nós recebemos o convite do então seccional Dr. João para vir prestar serviços na Ciretran, visto que Guaíra também era Ciretran, e uma Ciretran trabalhosa. E o Dr. João precisava de alguém que viesse trabalhar na Ciretran de Barretos, então nós aceitamos o desafio, né, e assumimos em 2008 a Ciretran, juntamente com o Dr. Antônio Augusto. Mas posteriormente o Dr. Antônio foi transferido, salvo engano, ele foi trabalhar na DIG, salvo engano, né? E nós continuamos lá o trabalho sozinho na Ciretran, onde nós implantamos a nossa metodologia de trabalho, muitas vezes elogiada, muitas vezes criticada, né? Eu lembro da oportunidade, era um delegado rigoroso ali, não deixava passar absolutamente nada, né? Mas sempre visando, né, o bem-estar... Não tenha dúvida. O bem-estar da comunidade, sempre amparado da legislação. Muitas vezes, muitos mandados de segurança respondidos. Né? Muitas vezes o cidadão, né, nos procurava e falava, a única solução sua é o mandado de segurança. Mas eu não tenho nada contra o senhor. Mas não é, meu senhor. O único caminho para lhe amparar é uma decisão da justiça, porque até onde eu posso ir, eu fui. Então, muitas vezes, o cidadão não compreendia ficava isso. Preocupado em achar que estava ofendendo o senhor entrando com o mandado de segurança. Né? Mas muitas vezes teve um período onde as CNHs antigas, aquelas antigas sem foto, elas foram todas retiradas do ar e nós não conseguíamos renovar. E o único caminho legal para que isso fosse era um mandado de segurança. Então, muitas vezes a pessoa era orientada, ficava com receio, mas através desse remédio constitucional, através da decisão da justiça, conseguimos solucionar muitos problemas de barretenses. Doutor, o senhor ficou quantos anos mesmo na Ciretran de Barretos, antes de passar para... Na Ciretran foi de 2008 a 2012, então foram 5 anos na Ciretran. A gente, quando está em rodinha, em alguma festa e tal, batendo um papo, às vezes tomando um whiskyzinho, essa coisa toda, a gente sempre conta fatos que aconteceram na nossa vida. No nosso trabalho do dia a dia, tem algum fato interessante que aconteceu na Ciretran, ou alguns fatos que o senhor possa contar ao telespectador? Fatos que marcaram a sua... fatos inusitados, às vezes, né? Pedidos absurdos. Na Ciretran, muitas vezes, né? Eu costumo falar que o pessoal ia lá para resolver, pedir 3 coisas, né? Para dar uma luz ao seu problema, para descascar um abacaxi ou então quebrar galho. E eu falava que nós não estávamos lá para fazer nada disso, nós estávamos lá para cumprir a legislação e o que a lei determinasse, eu poderia orientá-lo a seguir o caminho... O caminho certo, né? O caminho que conviesse ao cidadão. Mas ali nós fizemos um bom trabalho, recuperamos veículos através das vistorias que eram feitas por policiais civis na época, né? Tivemos alguns embates com despachantes, com donos de autoescola, hoje centro de informação. Foi da sua época aquele problema dos despachantes em Barretos? Não, né? Aquele problema de CNH. Eu peguei um período após. Só que a parte da punição, após o procedimento administrativo, né, instaurado, coube a nós, né, prosseguirmos e aplicarmos as penalidades. Alguns CFCs foram cassados, né? Muitas vezes, como eu acordo muito cedo, eu leio o Diário Oficial muito cedo. Muito cedo. Às vezes a decisão já estava lá no Diário Oficial. Aí você chegava para a autoescola e falava, infelizmente, os seus alunos não poderão fazer exame hoje. Mas por quê? Saiu aqui sua suspensão. Então, todo ato praticado por seu estabelecimento não tem validade a partir de hoje. Até porque, se nós permitíssemos, o sistema bloqueava aquela autoescola à época, né? Então, você poderia até aprovar o candidato, só que você não conseguiria emitir a CNH. A CNH, né? Então, você não estaria facilitando ou... né, o cidadão, você estaria criando um problema para ele. Criando para você explicar para o candidato que aquele exame que ele fez, que ele foi aprovado, não tem validade... É complicado demais, é complicado. E não aceitam fácil. É uma injustiça muito grande. Então é mais fácil... É mais fácil cancelar, não fazer, né? Sempre. E muitas vezes eu era criticado por isso.
porque as pessoas não entendiam. Tivemos embate do morador lá da região, que a rua era dele, que ele não queria que utilizasse a rua para fazer exame de trânsito, né? Tivemos alguns embates, mas todos, né? Sempre, a nossa postura sempre foi em prol da comunidade e balizado pela legislação. Hoje, esse problema de emissão de carteira de habilitação está resolvido. Eu acho que não está tendo aqueles problemas antigos, não tem mais não, né? Nós estamos afastados, né? Hoje, inclusive, mudou. Hoje já não é mais da polícia, já é mais administrativo. Hoje o Detran é uma autarquia, né? Uma autarquia. Não existem mais policiais civis junto ao Detran, mas agilizou-se muito. Assim também como agilizou-se muito a parte de suspensão, que era o setor que o pessoal não gostava muito de frequentar, né? Que era a suspensão e cassação do CNH. E nós tínhamos um funcionário lá muito eficiente que trabalhava com presteza e não tinha moleza não. Ele montava o processo e nós decidíamos e a penalidade era cumprida. E tinha penalidade grande, de 1 ano, né? 2 anos, né? No caso de embriaguez ao volante, né? Que você falou de algum caso pitoresco, muitas vezes, né? A suspensão da habilitação, do direito de dirigir no caso de embriaguez é 1 ano. Então, muitas vezes era feito o requerimento e se pedia a pena mínima. Então, nem a mínima nem a máxima, o que determina a lei, 1 ano e acabou. Porque a lei só dá, não estipula nem mínimo nem máximo, são 12 meses. Lembrando aos condutores que 2 infrações de embriaguez em menos de 12 meses gera ao Estado o direito de cassar a habilitação. E aí ele vai ter, após a reabilitação, ter que se habilitar novamente. Então, né, embora não esteja na Ciretran, mas afeto a parte de polícia, se dirigir, não beba. Se for beber, não dirija. As festas de finais de anos estão aí e direção e bebida não combinam. A pessoa pode até achar que está bem, mas os seus reflexos não são o mesmo. Tanto que Barretos, infelizmente, tem uma estatística negativa em números de acidente de trânsito e o que é pior, em acidente de trânsito com vítimas fatais. Tanto que, na própria cidade mesmo? Dentro do município. Tanto que o governo municipal, através do governo estadual, né, está desenvolvendo um projeto. Poucos municípios foram escolhidos para o desenvolvimento desse projeto. E é um projeto bom, né? Mas infelizmente foi escolhido devido ao grande índice de acidente. E nós temos um desafio, a municipalidade unida, né? O setor de trânsito, a Ciretran, a Polícia Civil, a Polícia Militar, nós temos um desafio, reduzir o número de acidentes de trânsito no município de Barretos. E por embriaguez também, né? Mais por embriaguez? A embriaguez é o que gera tudo. É o que gera tudo. É o que gera tudo. Muitas vezes o indivíduo atropela, o indivíduo mata, foge, se exime de fazer o teste do etilômetro, né? Mas isso já tem outros caminhos legais para que não fique assim burlando a lei. Né? Mas nós temos esse desafio e é um desafio bom para 2016, porque é um desafio, né, que nós temos que salvar vidas. E esse desafio é comandado por quem? É a municipalidade que está no piloto, né, através da Secretaria da Ordem Pública, o André, que comanda a secretaria, que está agora coletando já os dados, coletando os pontos onde ocorrem os acidentes, né, e também as rodovias, porque o que nós temos percebido? O governo estadual melhorou a malha, a reforma, tá? Só que infelizmente com isso o condutor imprime mais velocidade e ocorrendo o acidente ele em maior gravidade. Então nós temos que ter essa consciência. Nós temos aí acidentes com alta velocidade nas vias vias rápidas do município, onde pessoas se chocam com árvore, com caçamba, vamos dizer que é algo inaceitável. Infelizmente são vidas, né, que são ceifadas.
Nós temos que ter essa E acaba perdendo a vida quando choca uma caçamba, né? Porque o choque é duro. Né? Infelizmente, temos muitos casos registrados na cidade, Luiz. E quando choca com a caçamba, vamos tirar a embriaguez de lado, é falta de atenção, ou velocidade excessiva, ou a pessoa não sabe dirigir direito? Acho que é um misto de tudo, de né? tudo, né? Às vezes uma habilitação recém-tirada, juntado com cansaço da noite, né? Excesso de velocidade, falta de reflexo, muitas vezes uma condição adversa, luminosidade, chuva pode atrapalhar. Então, o trânsito é algo que nós temos que respeitar a velocidade da via, né, que muitas vezes é questionada. Por que o governo põe aqui velocidade X? Porque através do estudo chegou-se à conclusão de que naquele local, devido ao número alto índice de acidentes, tem que ser velocidade X. Igualmente, redutor de velocidade, tem todo um estudo próprio para que isso seja feito. Sei. Doutor, vamos abrir espaço novamente para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltamos com o programa Quero Saber, hoje trazendo o delegado seccional de polícia, Dr. Edson João Guilhem. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o delegado seccional de polícia, Dr. Edson João Guilhem. Doutor Edson, problema da embriaguez, eu acho que em maior número de acidentes de trânsito acontece nos finais de semana, né, doutor? Existe uma incidência... O duro é isso, é o aperitivo, né? A pessoa já está meio de jejum, já não... E toma e vai do meio-dia até as 4 da tarde. Nossa, mas da meio-dia até as 4 da tarde não é aperitivo, aí o cara está se embriagando mesmo. Mas vai, né? vai batendo papo e vai tocando barco. Aperitivo, mas é fácil, chama o táxi. Chama o táxi, né? Chama um táxi, ou então converse com um amigo, você vai beber, converse com um amigo que não bebe. Sempre tem alguém que não bebe no nosso meio, Luiz. É verdade. Sempre tem. Então, nós temos que incentivar essa prática, né? Para que ali não haja. Falar que a polícia vai estar fiscalizando todo mundo, a polícia não é onipresente, né? Ela não pode estar em todos os locais ao mesmo tempo. Então é realmente um exame de consciência para que o cidadão, né, se preocupe com si e com o próximo. O senhor não acha, como policial, que a legislação é muito branda com respeito a crimes de trânsito com morte por embriaguez? De repente vai uma sentença lá com crime, homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Porque o cidadão que pega o seu veículo embriagado, ele, Luiz, pelo menos é o dolo eventual, ele está cometendo. Já se tentaram, né? Inclusive isso aí, dolo eventual, que é aquilo que o indivíduo assume, o risco de produzir o resultado. Só que os nossos tribunais assim não entendem. A legislação, como você mesmo disse, a pena é muito branda. Muito branda. Eu acho que nós temos que procurar, mas procurar com uma lupa muito grande para achar alguém preso por causa de um delito de trânsito. De trânsito, né? O que muitas vezes a autoridade policial faz ao apresentar, ela lavra o flagrante, às vezes por força de lei tem que arbitrar fiança, ou quando não é o caso da autoridade arbitrar fiança, o caso é remetido ao Poder Judiciário e o juiz, também cumprindo a lei, ele tem que aplicar medida diversa de prisão. E aí coloca o indivíduo em liberdade. E gera aquela famosa impunidade que nós temos, né? A pessoa, principalmente a família que é vítima desse acidente de trânsito, acaba se revoltando, né? Esse país não tem lei, essa coisa toda, mas não é culpa do juiz, não é culpa do delegado em soltar, não é culpa das autoridades. Culpa é de nossos deputados que estão lá em cima. Eles é que fazem as leis. Então devia ser leis mais rigorosas para penalizar. Luiz, o que pega e o que vai aí o que realmente tem surtido efeito são as indenizações, a ação cíveis indenizatórias, onde aquele indivíduo que tirou a vida do outro, ele é condenado a indenizar a família com pensão por determinado prazo da vida, né, do cidadão. Isso aí é o que tem surtido e freado um pouco, né, esse tipo de crime. Mas muitas vezes a pessoa perde a ação, o réu perde a ação,
Mas a vítima acaba não ganhando, porque o cara às vezes não tem condição financeira, então fica por isso mesmo. Eu acho que a penalidade é que tem que ser severa. Tem que ter cadeia mesmo, cadeia firme, para que o cidadão veja que ele cometeu aquele delito. Ele pega o volante totalmente embriagado, é um negócio de louco. A gente vê pela televisão, o cara está tonto, não sabe nem o que está acontecendo. Eu já vi em São Paulo pessoas, mães, filhos, esperando o ônibus em São Paulo, 5, 6 horas da manhã para ir para o trabalho. Vai um louco desse, totalmente embriagado, e mata todo mundo no ponto de ônibus. Isso é uma coisa horrorosa. Então, eu acho que os nossos legisladores tinham que olhar melhor para isso. Isso não pode continuar acontecendo num país como o nosso. São políticas de governo, né? Nós não entramos no mérito disso, mas o que nós temos que frisar é o seguinte, que tanto a autoridade policial como as demais autoridades, entre elas a autoridade judiciária, cumpre o que a lei não tenha dúvida, a autoridade ela cumpre a lei. O juiz, quando aplica uma pena, ele está cumprindo a lei. Ele não pode ir além daquilo, porque o juiz, o magistrado, o delegado, seja lá quem for, o promotor, não são legisladores, são apenas cumpridores da lei, não tem a menor dúvida disso. Mas vamos pela conscientização. Isso. Já que nós não temos uma legislação, lógico. Vamos pela conscientização. E com certeza o município deve lançar alguma campanha aí para o ano de 2016. Vai começar quando isso? Detalhes ainda não sei, nós temos que conversar. Teve uma primeira reunião com o André para o levantamento dos dados estatísticos, mas 2016 com certeza nós teremos ações, né, a nível de município de Barretos, buscando exatamente essa conscientização para a redução do número de acidentes e o número, né, de embriaguez ao volante. E essa conscientização, ela passa pela educação. Nas nossas escolas, nós precisamos ter aula constante de trânsito como uma matéria importante. Talvez mais importante até do que matemática, talvez mais importante do que física, porque as pessoas se interessam pelas matérias que lhes dão dar futuro, né? Para um emprego, para uma formatura. Mas esquece que o trânsito é tão importante quanto, na minha modesta opinião, doutor Edson. Foi inclusive tentado incluir na grade curricular essa parte de trânsito, mas eu acho que não se conseguiu, né, o êxito necessário. Mas o mais importante, né, da matéria de trânsito é a cidadania. É a cidadania. Nós temos que ter a cidadania incutida na educação. Infelizmente, assim como, né, nós temos visto no dia a dia, né, essa parte de educação, cada dia que passa, está mais difícil para os professores, que também têm os seus problemas do dia a dia. Tá? Tudo começa lá na educação familiar, na primeira célula, que é a célula familiar. Infelizmente o Brasil está passando por uma fase aí de desestruturação da família, né? Nós temos que parar, pensar, readequar, ver qual é o modelo que nós queremos, porque hoje, né, essa juventude do jeito que está, eu não sei como será o meu futuro, como será o seu futuro, né? Porque eu não sei nem se está garantido, né, o nosso futuro. Nós trabalhamos, nós contribuímos para termos uma aposentadoria, mas talvez quem é que vai trabalhar, contribuir para pagar a nossa aposentadoria? Eu estou vendo um futuro meio nebuloso, meio sombrio para nós. É complicado, se pensar dessa forma, a famosa síndrome do pânico, né? Não podemos nem pensar dessa forma. Vamos pensar positivo, vamos continuar produzindo e trabalhando, isso é o mais importante. E tem outras pessoas que vão produzindo atrás da gente, vai trabalhando também para garantir a aposentadoria daqueles que já trabalharam durante muitos anos e já contribuíram para o bem-estar da população, né? O bem, isso que é o bem. O bem, muitas vezes, ele é custoso, né? Ele não traz aquele retorno imediato, mas nós temos que praticar o bem. Isso é muito importante. Isso é essencial, o amor, o bem, a solidariedade, a fraternidade, né? Olhar para uma pessoa não como a sua inimiga, né? Como sua amiga, né? Eu acho que é isso, né? As pessoas têm que se aproximar mais. E está aí o fim do ano para a gente começar a pensar, um novo Natal, um novo Ano Novo. É uma época que você confraterniza com seus familiares, mas vamos também olhar para aquelas pessoas que também necessitam, né? Dá uma mãozinha para todo mundo, isso é muito bom, né? Momento de reflexão. De reflexão, né? Parar, pensar,
ver como foi o ano que passou, o que se planeja para o ano que vem, né? E sempre pensar em fazer o bem ao próximo. Doutor Edson, o senhor está voltando de São Paulo, fez um curso muito importante na Polícia do Estado de São Paulo. Que curso é esse, doutor? No ano de 2014, nós traçamos como objetivo para 2015 fazer o curso superior de polícia. É um curso de pós-graduação e esse curso ele é requisito para indicação à promoção à classe especial, que é a última classe na carreira policial, seja do delegado, seja nas demais carreiras. E após uma prova seletiva, nós conseguimos ser escolhidos entre os 30, porque só existem 30 vagas por ano para os delegados. Então são 30 vagas anuais. Então após uma prova seletiva, nós fomos aprovados e então em abril nós começamos a fazer esse curso e terminamos agora, dia 4 de dezembro. Né? Eu ia perguntar quanto tempo de curso, então começou em abril. Então. Abril, foram 8 meses de curso, né? E como eu sempre faço, e quando eu entro num projeto, eu procuro me dedicar ao máximo, né? Eu terminei entre os 3 primeiros do curso. Parabéns, né? Então, que maravilha, hein? Recebendo, né, o meu certificado de pós-graduação das mãos do delegado geral, né? Que para mim é um motivo de orgulho, né? E também um motivo de orgulho para a minha família. Porque eu acho que toda aquela pessoa que pretende fazer algo tem que se dar o melhor de si. Tem que fazer com amor, com carinho, com dedicação. É verdade, tá? É verdade. Não adianta fazer o que o pessoal chama aí de meia boca. Meia boca. Fazer por fazer. Fazer, né? Não, você tem que fazer e dar o melhor de si. Às vezes você não vai conseguir chegar, mas você, chegando no resultado que você obteve, você vai ter aquela consciência de que tudo que você podia fazer, tudo que de melhor você poderia dar, você o fez. E é isso que eu peço aos meus policiais, né, que façam o melhor de si para o atendimento à população. Às vezes aquele melhor não é o que a população deseja. É verdade. Mas que o policial tenha consciência que tudo que ele podia fazer, tudo que estava ao seu alcance, foi feito. Isso é muito importante, é muito importante. E, doutor, e como é que estão os distritos policiais em Barretos? Mas o senhor vai me responder isso no próximo bloco. O relacionamento com os distritos, o funcionamento, como é que está, quais são os crimes mais praticados em Barretos e tal. Vamos para mais um intervalo para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltamos com o programa Quero Saber, hoje trazendo o delegado seccional de polícia, Dr. Edson João Guilhem. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o delegado seccional, Dr. Edson João Guilhem. Dr. Edson, como é que estão os distritos policiais em Barretos, a atuação deles, como é que está, os crimes mais praticados na cidade? Nós voltamos, após o curso superior de polícia, né, as nossas atividades no início de dezembro, e já começamos a fazer correições nas unidades de Barretos e também na subárea. Os trabalhos... O senhor ficou desde abril em São Paulo direto ou ia só final de semana? Ia na segunda, voltava na sexta. Ah, voltava na sexta ou passava o final de semana? Revia os familiares e retornava. Mas foi vamos dizer que um afastamento necessário e proveitoso. Lógico. E retornando, nós começamos aí a fazer as correições periódicas, ordinárias, né? Passamos a conversar com os policiais, a adotar uma nova metodologia de trabalho, até porque adquirimos novos conhecimentos e observamos ali que o andamento dos feitos de polícia judiciária está contente, está sendo bem elaborado, não temos aqueles inquéritos antigos, né? O relacionamento com o Poder Judiciário, com o Ministério Público é muito bom na cidade de Barretos. É bom, né? Tá? Nós só temos que tecer elogios, porque nós temos esse respaldo. E por quê? Infelizmente, os delitos que assolam aqui a nossa comunidade, a nossa região, são os furtos.
os furtos de residência, que tem muito preocupado os moradores, né? E um número que muito cresceu nesse ano de 2015 foram os furtos de veículo. Então nós estamos aí traçando uma metodologia através de estatísticas para intensificar o combate ao furto de veículo. Só que nós já detectamos que a maioria dos veículos furtados são motocicletas, que logo após o furto ela é abandonada. Então isso acaba dificultando a investigação. Ela é abandonada? Abandonada. Um ponto positivo para o ano de 2015 foi em relação à letalidade, que são os crimes de homicídio e latrocínio. Teve uma diminuição boa, né? E o ano de 2015, vamos dizer, houveram homicídios, houveram latrocínios, mas em número bem inferior ao ano de 2014. Então nós temos que continuar batalhando, e um dos motivos da redução é exatamente o alto índice de esclarecimento e a pronta resposta que a justiça dá à polícia para que aquele indivíduo que cometeu esse delito seja tirado do seio da comunidade. E temos agora o delito que preocupa, como eu disse, os furtos em residência. Infelizmente, a polícia tem feito o seu papel. A polícia militar tem pego os indivíduos em flagrante, a polícia civil tem feito os inquéritos, mas infelizmente a legislação, com a mudança que houve recentemente, muitas vezes os crimes são afiançáveis, ou quando não, ao ser apresentado ao Poder Judiciário, eles têm que ser colocados em liberdade por força da lei. E como uma vez em liberdade, eles voltam a delinquir, né? Isso não entrando no detalhe dos crimes praticados por adolescentes, que crimes praticados sem violência sequer são recolhidos por aquela custódia provisória que o ECA estabelece. O senhor falou crimes praticados por adolescentes. Então já vou direto à minha pergunta. O senhor é a favor da diminuição da maioridade penal de 18 para 16? Não. Porque eu não vislumbro isso como a solução para o problema. Qual seria a solução, na sua opinião, doutor? Eu acho que teria que partir para a educação, tá? E em alguns crimes específicos, dar ao Poder Judiciário a mudança da legislação para que em alguns crimes específicos e comprovado, né, a periculosidade que aquele adolescente traz para a sociedade, que cumpra ele a pena como se imputável fosse, como se maior ou fosse, e não ficasse limitado ao tempo máximo de 3 anos de apreensão, mas sim que ele cumprisse a pena aplicada ao maior. Porque se nós generalizarmos e colocarmos todos os adolescentes, reduzirmos para 16 anos, hoje nós não temos espaço nem para os maiores de 18. Onde é que nós iríamos colocar os de 16 a 18? Então, seria uma solução muito simplista a redução, porque o Estado não tem estrutura para abrigar esses adolescentes que praticam os atos infracionais. Em que pese aqueles de maior gravidade, né, a justiça consegue a internação e ficam eles internados nas fundações casa. E aí que vai a minha pergunta. Eu também acho que nós temos que ter políticas públicas satisfatórias, temos que dar educação a esses jovens, prender esse pessoal de 16 até 18. O sistema penitenciário nosso é falho demais da conta, nós não temos nem local. E quando tem local, é um local totalmente deteriorado, e a convivência com os demais presos também vai até aumentar a periculosidade. Eles vão aprender muito mais coisa do que sabem. Eu também entendo tudo isso. Mas enquanto essas políticas públicas não acontecem, porque não está acontecendo, enquanto o sistema penitenciário continua dessa forma, nós vamos ficar assistindo, sentados, esses menores cometendo crimes, cometendo latrocínios, cometendo esses crimes violentíssimos. Como é que se faz, doutor? Não, como eu disse, nos casos de crimes com violência, são adotadas as providências e eles, cumprindo a legislação, ficam custodiados, né,
e apreendidos na Fundação Casa. Mas como a própria legislação estipula, o prazo máximo de uma internação hoje são 3 anos. 3 anos, 3 anos. Um adolescente... E nunca fica 3 anos, viu? Nunca fica 3 anos. É o prazo máximo. Prazo máximo, né? Mas nós temos sim que nos mobilizar, tá? Mas encontrar, não o extremo, encontrar uma equação, né? Teria que discutir todos os poderes, todos os órgãos envolvidos para se chegar a uma solução. Existem projetos em Brasília, tá, que estão em discussão, mas no atual cenário, né, eu acho que até esses projetos foram deixados um pouco de lado. Projeto em Brasília, envolveu dinheiro, está arquivado. Envolveu dinheiro, eles vão empurrando com a barriga. Parece que projeto que vai para frente é projeto que dá voto, infelizmente, não adianta, né? Eu acho que tratar de menor não dá voto para ninguém. A verdade é essa. Mas é um problema que bate a nossa porta. Bate a nossa porta, não tenha dúvida. Por isso que nós temos que ter consciência quando formos eleger os nossos candidatos. Com certeza. Uma eleição é muito importante, para a gente não ficar reclamando depois. Não estão fazendo nada. Mas quem é que votou nesse pessoal? É a gente que votou. Muitos eleitores não se recordam nem em quem votou. Nem quem votou, não tem a menor dúvida. Então eu acho que é o voto consciente, aquele voto, né, para ver quem realmente é o melhor candidato, analisar a conduta, o passado do candidato. É muito importante, é muito importante. Não é ficar votando porque o cidadão um outro me indicou que é amigo dele. Você vota nesse candidato. Nós melhoramos muito, porque a compra de voto que existia antigamente... Melhorou bem, né? Nós evoluímos muito. E eu acredito... Aquele problema de cesta básica, eu acho que acabou muito aqui. Olha, né? Quando delegado em Colina, eu passei muito por esse problema de cesta básica, né? Principalmente às vésperas de eleições. Era impressionante, era caminhões com cestas básicas. Mas hoje nós evoluímos. Pagamento de luz, conta de dentadura era demais da conta. A justiça apertou o cerco, evoluiu muito. E nós somos um povo inteligente, nós temos muito a evoluir ainda. E com certeza assim o faremos. Deus é importante na vida das pessoas, né, doutor? Com certeza, pelo menos na minha. Né? Quem é uma pessoa na humanidade que transformou o mundo, na sua opinião, que foi importante, que o senhor se curvaria em reverência a essa pessoa? Como você disse, em Deus, né? Respeitando as demais crenças, né? Eu sou católico. Para mim, alguém que revolucionou o mundo na sua forma de pensar, na sua forma de agir, na sua forma de ser, pregando, né, a humildade, que se você quer, tem que servir para ser servido, né? Ou, né, os últimos serão os primeiros. Jesus Cristo, né? Um conselho do delegado seccional de polícia para o ano de 2016. Uma mensagem. Uma mensagem, né? Seja consciente. Não faça para o próximo o que você não gostaria que fizesse contigo. Se nós tivermos este princípio básico, o mundo será muito melhor. Muito obrigado, doutor Edson João Guilhem, pela sua participação no programa. Sei que o senhor está muito atribulado, mas teve um tempinho para essa bela entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um belo 2016 para o senhor. Com certeza para todos nós, né? E toda a população barretense e também a população da região. Pratiquemos o bem, que com certeza a lei da ação e reação, a lei do retorno, né, só nos trará de volta o bem. E vamos àquela poesia final, doutor, que nós sempre falamos no programa. Hoje uma poesia de Álvares de Azevedo, Último Soneto. Já da noite o palor me cobre o rosto, nos lábios meus o alento desfalece. Surda agonia o coração fenece e devora meu ser mortal desgosto. Do leito, embalde no macio encosto, tento o sono reter. Já esmorece o corpo exausto, que o repouso esquece. Eis o estado em que a mágoa me tem posto. O adeus, o teu adeus, minha saudade, fazem que insano do viver me prive, e tenha os olhos meus na escuridade. Dá-me a esperança com que o ser mantive. Volve o amante os olhos por piedade, olhos por quem viveu, quem já não vive.
Muito obrigado, Dr. Edson João Guilhem, mais uma vez. Muito obrigado ao telespectador da TV Barretos e até o próximo programa, se Deus quiser. Apoio Cultural. Santa Casa Saúde. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Alto Posto Berrandão, 24 horas com você.